E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui numa análise do pessoal lá do Sport TV, do Pedrinho, falando sobre a fase atual do Gabigol, do Flamengo. Vamos assistir aqui, já deixa aquele seu like aí no começo. Partiu. Jogos no Maracanã, provavelmente Maracanã lotado para esse jogo, com uma torcida super empolgada, a torcida do Fluminense. Fluminense que vem de grandes atuações e o Flamengo que, me parece, está melhorando. Ou não, PC? Não, é um Flamengo em construção. Agora, é um Flamengo cada vez mais com as digitais do Vitor Pereira. Aquele período em que ele chegou, teve que observar, já tinha logo uma decisão com o Palmeiras, Mundial de Clubes. Eu me lembro de uma coisa muito interessante que o Pedrinho falou num seleção depois do primeiro jogo contra o Independente Del Valle. Que o Pedrinho falou assim, olha, o Vitor Pereira fez algumas alterações que revelam um pouco o pensamento dele, mas ele ainda não está, digamos, seguro para se sentir cada vez mais à vontade em mostrar o que ele quer. Eu entendo que o Fla-Flu, que o Fluminense ganhou por 2-1 e que começou sem o quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, foi o ponto de corte para o Vitor Pereira. Para dizer o seguinte, está na hora de eu começar a fazer o que eu imagino, o que eu gosto de ver numa equipe de futebol. E aí, isso dá discussão para mais de metro, que é o seguinte, não necessariamente o que o Vitor Pereira gosta de uma equipe de futebol, que ele quer implantar no Flamengo, pode vir a cair no gosto do torcedor. Mas veja bem, aí ele está absolutamente correto, porque ele está mostrando, veio para botar em prática as ideias dele. Ah, essas ideias não são as ideias do torcedor do Flamengo. Aí, meu amigo, cartas, e-mails, zap para a direção do clube que o contratou, não é, Pedro? Exatamente. Eu acho que assim, ele tenta de alguma maneira, dentro do que ele pensa, fazer o jogo que é por característica e essência dele. Quando ele utiliza os três zagueiros, que aqui assim, a gente sempre fala, do lado de fora é muito mais fácil falar, a gente não precisa de resultado, nada disso. Ele pode fazer uma saída de três sem utilizar três zagueiros. Ele pode puxar o Thiago Maia ali para fazer a saída de três. Mas ele faz a saída com os três zagueiros porque ele quer ter dois pontas. Só que ele tem Gabigol e Pedro na frente, ele não pode tirar nenhum dos dois. E aí ele usa os laterais do Flamengo como ponta, por isso ele usa os três zagueiros. Se você me perguntar, Pedrinho, eu sei que você está no ar-condicionado lá de fora, você usaria os três zagueiros? Não usaria. Eu puxaria um meia para fazer a saída de três e colocaria mais um cara na frente. Poderia ter dois homens no meio, poderia ter um cara aberto, né, como Cebolinha, e ele segurar ou fazer a saída de três com o lateral. E pode até desaguar nisso, né, Pedro? Sim. Lá na frente, quando ele se sentir ainda mais seguro e tiver esgotado as suas observações em relação a quem ele está usando como ala... E o Ayrton é muito agudo. Pelo lado esquerdo. Ele tem uma defasagem, ele tem um desequilíbrio em relação ao lado direito. Ele pode usar uma saída de três segurando o lateral, que aí ele precisa definir se vai ser o Mateuzinho ou o Varela, segurar... O Mateuzinho se machucou agora, né? Se machucou, agora tá fora. o Varela, né? Varela. Espirrar o Ayrton e usar um ponta mesmo, né? O Cebolinha, como ele usou o Cebolinha como um ala direito. O Cebolinha prefere jogar na esquerda. Mas não é fácil equilibrar, né, Pedrinho? Defensivamente é difícil, né? Sim. Você se defender com qualidade, com o número suficiente de jogadores, tendo tantas opções ofensivas assim ao mesmo tempo em campo, né? Por isso. Pode dar, mas eu acho que sempre dá. Eu acho que sempre dá. E é uma conversa que a gente vai lá e volta no mesmo lugar, voltando para a questão do modelo. E aí, como é que você... Não estou falando na questão da idade, mas como é que você jogava com o quarteto, com Bruno Henrique, Gabigol, Everton e Arrasca, e você... Mas com o Bruno Henrique é uma característica diferente, assim, do Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique... Fisicamente, ele é um cara privilegiado, um cara que aguentava fazer o vai e vem do lado esquerdo. Claro, mas na hora... força para ajudar na marcação, na fase né? ofensiva, muitas vezes ele colava com o Gabigol. Sim. O que eu falo é o seguinte, quando o Flamengo atacava, em certos setores já era pré-determinado onde os outros jogadores ficariam. Isso aí, eu já falei diversas vezes, o Felipe Luiz dá uma entrevista. Quando o Rafinha chegar no último terço, os quatro da frente entram na área, Arão dá o suporte por trás do Rafinha, Gerson fica no rebote pelo lado direito, Felipe Luiz no rebote pelo lado esquerdo e os dois zagueiros no setor da bola. Então, o Rafinha, quando está na linha de fundo, ele se sente tranquilo para tentar um drible e errar, porque o Arão já está atrás para fazer a roubada na pressão pós-perda. O time não ficava desestruturado. Não está estruturado. Por isso que eu falo, o modelo é que faz você ter uma imposição de marcação e não a característica só de marcação. Às vezes a gente fica assim, o Flamengo precisa de um jogador de marcação no meio. João Gomes saiu, acabou. Não é isso, cara. Eu acho que é muito além disso. Eu acho que o sistema
facilita com que, mesmo que os jogadores não tenham uma característica de marcação, eles consigam pressionar. E para mim é muito mais isso do que característica individual. E só para acrescentar em relação a essa questão do Flamengo, o tempo entre a definição da semifinal e o primeiro jogo da final, que vai ser dia 1º de abril, para o Vitor Pereira é ótimo. Porque cada vez mais ele vai... Por exemplo, quando você tiver o primeiro Fla-Flu da final, esse Flamengo que vai entrar em campo é 100% o Vitor Pereira. Ele já é 100% do que ele imagina. Em cima de, ele gosta... Há uma conceituação no Brasil que eu acho muito perigosa, que sempre que se fala de entrar em campo com 3 zagueiros, não você puxando alguém do meio de campo para fazer esse terceiro, mas você entrar com 3 zagueiros, você está pregando o sistema defensivo. Está longe de ser. E não tem nada a ver. O Brasil é o único país em que acha que quando alguém adota o 3-5-2, está sendo cauteloso. Porque mais um dos preconceitos que temos por Exatamente. aqui, né? E os 3-5-2, qualquer sistema que você vai levar a campo, ele pode ser ofensivo ou defensivo, independentemente da nomenclatura com que você vai defini-lo. Agora, até o primeiro jogo, dia 1º de abril, o Flamengo vai ficar será muito mais esculpido pelo que o Vitor Pereira quer ver o time jogando. Se vai ganhar ou não vai ganhar o Campeonato Carioca, isso é outra discussão. Agora, o que se verá nos 2 jogos das finais é um Flamengo 100% Vitor Pereira. Você sabe que tem uma coisa muito interessante no futebol. O Gabigol, ele pelo menos nos últimos 4 anos, ele foi o melhor atacante do Brasil e depois ele pode ter ficado entre os melhores atacantes do Brasil. Mas ele nunca deixou de estar no pódio. Não é? Ele é um atacante com vaga em todos os 19 times da Série A do futebol brasileiro. Eu estou falando isso porque muitas vezes tem emissão de conceitos apressados e daqui a pouco vão querer dizer, não, já não é o mesmo. Não, ele continua a ser um baita atacante. Ele continua a ser um atacante extremamente necessário para o Flamengo. E o desafio do Vitor Pereira, que o quer de uma outra forma, é fazer com que ele renda. A capacidade dele de doação, a maneira como ele se entrega no jogo, perdeu a bola, são raros os atacantes, e aí não estou falando só do Flamengo, não. São raros os atacantes no futebol, em atividade no futebol brasileiro, que conceitualmente, quando o adversário está com bola, combatem. Eu acho que ele entrega muito. Eu acho que o que está acontecendo com ele é que o Flamengo passa menos tempo com a bola. Ele está tendo muito mais ações defensivas do que ofensivas. Mas vocês não acham Ele jogou nesse... Você ia falar sobre essa função que ele exerce. Eu ia Na falar temporada passada ele jogou. Sim, mas eu acho que com menos frequência tão atrás. A impressão que eu tenho, Pedrinho, é que é um desperdício, na minha modesta opinião, você abrir mão do cara que, para mim, tem o melhor facão, que faz o melhor facão, que é atacar as costas da defesa adversária, da linha de defesa adversária. Ele é o melhor do Brasil nisso. Disparado. Ninguém faz como ele. Ninguém se oferece tanto pro meia como o Gabigol. Eu acho um desperdício quando ele vem tão atrás. Ele tem menos oportunidades de estar fazendo o melhor dele, que é exatamente receber a bola nas costas dos zagueiros. Isso é orientação ou é intuitivo? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é intuitivo, cara. Você acha que é? Eu acho que assim... Como não tem a bola, ele... Eu acho que é uma questão de ocupar um espaço. Não, durante muitas vezes, muitas partidas, ele já fugia, porque qual é a função desse cara que descola da última linha? Que a gente fala assim, ele joga entre linhas. Sim. O jogar entre linhas, além de você receber o passe entre linhas e daquele momento em diante você tem que acelerar, você tem que ser vertical, porque senão a linha da frente volta de novo e você sai dela, a função desse cara é causar dúvida na última linha. Uhum. Se o zagueiro sai e te acompanha, gera o espaço nas costas, ou se ele permanece e você consegue receber livre. Quando ele passa a segunda linha, ele já não está sendo mais um falso 9. Porque ele não está causando dúvida em ninguém. Ele ultrapassou as 2 linhas, ele está vindo buscar no pé de um volante, de um Gerson, de um Thiago Maia. Ele está fazendo isso com muitas vezes. Mas aí o que eu acho? Eu acho que ele não está encontrando mais o espaço entre linhas, porque está muito ajustado, e ele foge para uma zona de conforto, que é esse jogo quase nos pés dos volantes, que ali não causa dano nenhum a ninguém. Mano, é a situação aí do Gabigol, né, cara? Ele começou a temporada, assim, aqueles primeiros jogos aí do Flamengo no ano, no Campeonato Carioca e tal, até no próprio Mundial, né? Eu acho que ele foi muito bem na Supercopa lá contra o Palmeiras e tal, mas depois ele caiu muito, né, rapaziada? Acho que depois ele caiu demais, cara, caiu demais.
Mas enfim, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E é nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo.